Olá, monstrinhos! Tudo bem, criaturas do pântano? Vamos continuar o nosso regime militar e vamos falar de 64 até 85 de novo, mas vamos dar uma paradinha agora no ano de 1974. Em 74 acaba o governo Médici, que a gente tinha falado antes, né? E aí, o Médici, ele passa o poder para o general Ernesto Geisel. O Geisel, ele era um cara mais manso, mais brando, menos linha dura do que o Médici, tá? Então o Brasil começa a ter assim um pouco mais de ares democráticos. Só que nessa mesma ocasião o Brasil estava enfrentando aquele problema que a gente já falou, que era a crise internacional do petróleo. Então, como a gente vinha numa crescente, produto interno bruto assim crescendo, o desenvolvimento da nação era visível, uma coisa que a gente tinha experimentado poucas vezes, período do Vargas um pouquinho, mas nada comparável a esse período, tá? Chamado milagre brasileiro. Então, em 74, começa a ter uma pressão internacional, o Brasil devia, isso é inegável, e também internamente havia uma pressão. O MDB ele estava conquistando um espaço maior e, obviamente, o Geisel foi dando corda, porque se ele fosse outro ele tinha impedido, foi dando corda, de tal maneira que o MDB, é um dos dois partidos que existiam na época, foi conquistando uma maioria no Congresso, e isso, obviamente, ventilou o ambiente político, tá? Legislativo, porque o Congresso serve para criar leis, que não tinha chance, porque as leis eram duras, ditatoriais, né? É verdade isso, é verdade. Foi necessário? Já falamos que foi. Foi exagerado? Também já dissemos que foi. Mas agora, nós temos uma nova figura, o Geisel. Toda vez que você lembrar do Geisel, você vai fazer um esforço para ver que esse cara começa a fazer a abertura política. Foi gradual, ele foi cortando aqueles caras que eram mais exagerados, as linhas duras, as repressões que existiam também deram uma diminuída. Claro que diminuiu o número de bandidos, né? Boa parte estava exilado no exterior, então dava para facilitar um pouquinho mais. Evidentemente, precisava mudar muita coisa, porque foram cometidos exageros, a gente já sabe. Então, algumas liberdades civis precisavam ser devolvidas, especialmente na área política, né? Você poder se expressar e contrariar, porque isso é democrático, é saudável, é necessário. Mas, além disso, essa abertura política que o Geisel queria, ainda deixava sem esclarecer os exageros, tá? É claro que esses exageros eles não foram também tão bem elucidados, de tal maneira que paira ainda muitas dúvidas, assim como muitas dúvidas pairam sobre a ação dos terroristas, dos comunistas. Ficou tudo muito velado, né? Depois vai vir a Comissão da Verdade, mas nesse momento específico, e a Comissão da Verdade também extremamente politizada para o lado de esquerda. Mas vamos deixar isso para lá. O Geisel, ele é um cara que vai abrir esse momento, apesar do esgotamento econômico que o Brasil passava. Isso talvez até tenha dado assim, um pouco mais de liberdade, porque quando você começa a ver que você está apertado de situação, a tendência é você sentar, buscar conselhos, e isso, obviamente, veio trazer um impacto de discussão. O que nós vamos fazer agora? O Brasil está numa pior. Obviamente, surgem pessoas nesse momento que vão contribuir para esse refresco, para essa ventilação, como eu falei, na abertura do Brasil. Outra coisa também, como o preço do petróleo estava disparando, o impacto no Brasil e no mundo, obviamente,
causou aumento de juros. E como o Brasil devia, porque se endividou para fazer o progresso, os anos dourados, o milagre brasileiro, tudo custa. Então foi feito um investimento com capitais estrangeiros. E obviamente, quando dá uma crise no petróleo, ó, os juros subiam e aí o Brasil se endividava. Né? O Geisel, então, ele começa a desmontar aquele núcleo duro do exército. Ele era um cara bem mais light, decretou o fim da censura. Com o tempo iria se extinguir o AI-5, mas nesse momento inicial, 1975, já foi um grande passo. Você podia falar, escrever, a imprensa tinha uma liberdade que tinha perdido, obviamente, porque tinha muito esquerdista tentando tacar fogo no circo. Então, tudo isso contribuiu para que durante o período se cortassem as liberdades. Está errado? Claro que está errado. Mas foi necessário? Para aquele momento eles julgaram que sim, e graças a isso não viramos uma Venezuela nem uma Cuba. Porém, os exageros continuaram e o Geisel teve a boa intenção, e ele era um cara mais brando, de dar liberdade para os jornalistas. E tinha um jornalista que trabalhava na TV Cultura, judeu, chamado Vladimir Herzog, que foi convocado para prestar um depoimento no período do Geisel, tá? Onde já havia abertura. Por quê? Porque lá no DOI-CODE, quem ficava lá eram os militares mais extremistas, mais brutais. Né? E aí, o jornalista foi lá para prestar um esclarecimento e apareceu morto. Talvez, se ele tivesse vínculo com algum movimento guerrilheiro, você sabe, deram assim a entender, né, forjaram, que foi um suicídio. Eu tenho minhas dúvidas por dois motivos. Primeiro, porque os judeus são contra o suicídio. É uma cultura instituída, até nos cemitérios judaicos o suicida não é colocado junto com os demais falecidos, com os demais túmulos. Ele é colocado num segmento à parte, porque tem todo um conceito religioso. Então eu duvido que o Vladimir Herzog, como judeu, tenha se suicidado. Eu acho que suicidaram ele, porque vai ser uma coisa que talvez morreu junto com ele. Tinha algo estranho ali? Tinha um núcleo comunista na TV Cultura, tinha e tem, né, até hoje, mas de qualquer forma é uma morte não esclarecida, é um problema a mais para ser investigado, e o Geisel pega essa batata quente na mão. Então, começam a existir pressões em cima do próprio Geisel. Primeiro porque a situação econômica estava ruim. O petróleo subiu, junto com o preço do petróleo subiram os juros, o Brasil estava endividado, o combustível custava caro, isso aumenta o preço porque os transportes usam combustível, o diesel, consequentemente, para você transportar, se o combustível é caro, você gasta mais, gastando mais, as coisas acabam custando mais. Né? Claro, vai viajar para trazer arroz, feijão, carne, batata, lá. E isso tudo teve transporte. E com a crise do petróleo, o preço acaba aumentando. Como a gente já estava endividado, pagando juro, agora pagando caro, isso vai trazer um fantasma que o Geisel vai ter que enfrentar, entre outros, tá? A inflação. Ela começa a mostrar as suas unhas e vai ser um período crítico daí para frente. O fenômeno internacional do aumento do petróleo vai levar também às reclamações populares. Por quê? Porque o povo, quando quer botar o arroz e feijão em cima da mesa, quer que tenha um preço justo e, de repente, começou a perder-se o controle. E, então, juntamente com, vamos dizer, o abafamento da morte do Herzog, com a dívida externa do Brasil crescendo, o Geisel não teve outra saída, senão em 1978, já no finalzinho do governo dele, liberar o retorno dos presos políticos, Leonel Brizola,
Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes a gente já estudou, já no tempo da coluna Prestes e tal, marido da Olga Benário Prestes, que era judia também, comunista, e esse retorno desse pessoal foi algo assim saudado, comemorado, porque foi uma abertura. Tá? Então, em 78, o Geisel começa a anistiar esses comunistas que estavam fora do país, dando assim a chance de retorno, e essa gente toda vai recompor os partidos políticos. Nós vamos ver depois o que isso vai trazer. O MDB, a Arena vão receber essa gente de volta, e a partir daí, nos próximos 10 anos, vai se tentar construir a Constituição de 1988, que é a nossa, que é boa, mas tem alguns defeitos, que foi feita por essa gente, majoritariamente por essa gente que voltou do exílio. A gente vai ver isso depois. E outros também que não tinham sido exilados. Mas ela é uma Constituição mais libertária, com problemas que não é o nosso assunto discutir aqui. Mas, com a chegada desse pessoal que estava exilado e que o Geisel anistiou, permitiu a volta, ele também acaba com o AI-5, tá? Que era o chamado principal veículo, instrumento de repressão, tá? Que cortava as liberdades, ele revogou. Então, o Geisel é o cara, tá? É o cara que vai, ao longo dos anos, trazer essa oportunidade, aí, 15 anos depois, trazer essa oportunidade do Brasil respirar novamente e ter aquilo que todo país precisa ter, que é oposição e situação, discutindo para poder fazer progredir. O que não pode ser de extrema esquerda, nem de extrema direita, mas encontrar um ponto de equilíbrio, que é o que a Constituição tentou fazer. Né? Tentou. Mas hoje a gente vê que existe essa polarização. Isso não é saudável. O bom é o bom senso, é o diálogo, é sentar, conversar. A sua opinião é essa, a minha é aquela. Vamos achar um meio termo. Esse é o correto. Né? Mas quando se polariza, fica essa briga interminável, e nesse caso específico, o Geisel ele foi assim, como eu já disse, o cara que abriu as portas para pelo menos a gente sentar numa mesa e chegar a alguns consensos. Tá? Assim, em 78, ocorrem eleições legislativas ao Congresso. Tá? E foi fundamental para que se formasse o colégio eleitoral. Ainda não tinha eleição direta para presidente. Né? E daí precisava essa abertura também. Isso foi um pouquinho mais adiante, mas a pressão era grande. Os exilados voltaram, os partidos políticos estavam se reajustando, claro que não com os exageros que vão surgir depois, porque daí vai surgir de novo o Partido Comunista, vai aparecer o Partido dos Trabalhadores, companheiro, né? Que dava assim uma ótima impressão no começo, eu mesmo acreditei, e depois a gente viu que tinha gente lá que gostava de fazer umas coisas erradas, mas vamos deixar isso para lá também. E aí nesse período começa a se organizar movimentos sindicais. A gente vai ver depois na aula ao vivo como é que vão surgir a CUT, o MST, essa bandidada toda que está aí até agora. Então, em 1975, as iniciativas de Geisel vão abrindo as portas para que ocorra a abertura política, o retorno dos exilados, o fim do AI-5 e, fundamentalmente, eleições legislativas. Isso vai acontecer só em 78, 14 anos depois da Revolução Militar. Tá? E aí, essa nova fase, 14 anos depois, né, vai pelo menos dar a chance de que se possa ter um Congresso livre, com amarras ainda, mas era mais livre do que os anos anteriores. Então, acreditava-se que seria possível eleger um novo presidente, só que não. Ainda tivemos mais um presidente militar, e era uma pessoa exótica, eu conheci todos eles, mas esse específico conheci não pessoalmente, eu convivi, né?
momento histórico. E o que acontece? Esse era um militar que, na verdade, ele não era nem barro, nem tijolo, nem carne, nem peixe. Ele era um durão, mas ao mesmo tempo foi o cara que, depois do nosso amigo Geisel, ele vai dar chance de que o Brasil mude definitivamente, que possa ter uma abertura plena política, né? E esse homem ficou de 79 até 85. Nessa ocasião se extinguiu o AI-5, né? O governo teve eleições diretas para cargos legislativos e governos estaduais, mas o presidente ainda era militar. Tá? Isso nós vamos entender na aula ao vivo. Um beijo e aguardem, porque é importante entender esse momento. Até lá!